Nesse vídeo de hoje, eu vou deixar para você 10 ideias, 10 dicas de vasos reciclados para suculentas, cactos e plantas. Porque quando a gente começa no cultivo das suculentas, dos cactos e das plantas em geral, haja vaso aí para poder caber todas elas e também é uma forma de economizar. E junto com a forma de economizar, a gente aproveita também para fazer alguns artesanatos e meio que dar uma brincada aí no cultivo, né? Então vou deixar para você hoje algumas ideias bem legais, para de repente servir de inspiração para você também economizar e deixar aí o seu jardim, o seu quintal bem mais bonito. Se você é cultivador e cultivadora, você já deve ter ouvido muito uma expressão que fala que é do lixo ao luxo. Então o vídeo de hoje vai ser referente a isso também, de coisas que iriam para o lixo e que deu uma transformada durante a semana aqui e que ficou um luxo. Como é o caso dessa caixinha de descarga aqui, ó, que é uma caixa de louça, daquelas de descarga mesmo que você vai lá por cima, né, quando ela tem a tampinha que ela ainda está funcionando, você vai lá e aperta aqui por cima e dá a descarga, né? Então não tem nada de nojento. É uma caixinha de água, né, que servia de água para descarga, mas o meu vizinho não vai usar mais e ele sabe que a gente recicla. Ele me deu ela e eu vou aproveitar para fazer uma floreira bem bonita para mostrar para você durante o vídeo. Meu sobrinho ia jogar fora também esse pote de farinha aqui, ó, porque ele deu uma trincada. E aí ele aproveitou e me deu para mim. Já vou aproveitar o trinco para poder fazer aí a drenagem dele. Aqui também, ó, esses galões de amaciantes, de produto de limpeza também. Vou aproveitar para fazer um vaso bem bacana e apresentar para você durante o vídeo também. Lata de milho. Você já deve ter visto aí muitos vasinhos bonitos com lata de milho, lata de sardinha. Aqui tem um cofre, ó, um cofre velho daqueles antigos. Eu fiz uma abertura nele também, vou fazer um vaso bem bacana para apresentar para você. E esse vasinho de cerâmica aqui é uma cliente que encomenda uns vasinhos comigo aqui e ela me deu esse aqui para poder montar um vasinho para apresentar para você também. Então, durante o vídeo de hoje eu te convido a ficar comigo aqui para você conferir então a transformação de tudo isso aqui em vasos bem bacanas aí, bem cheios de suculentas, para você também se inspirar e de repente fazer aí na sua casa também. Te prometo que não vai ser demorado, não vou ensinar passo a passo dessa vez, mas se por um acaso você gostar de alguma coisa, pode me procurar no Instagram ou deixar nos comentários que eu te passo aí um passo a passo de como foi feito. Mas vou te mostrar algumas coisas bem simples, como o caso da drenagem. Como a floreira aqui é uma caixinha de descarga e ela é muito funda, então eu coloquei a metade dela de drenagem de isopor, tanto para economizar no substrato, porque suculentas não precisam de muito substrato, e a drenagem também para não vazar nada pelo furo, que era no caso o furinho da descarga, né? Que passava água pelo caninho da descarga. Então já coloquei aqui, ó, o substrato em todas elas. Vou aproveitar e fazer alguns replantes que eu já precisava mesmo fazer e volto mostrando para você aí uma por uma para você ver a diferença. Começando então pela caixa de descarga, que virou uma floreira. E essa caixa de descarga, ela realmente ia ser jogada fora, porém o vizinho já sabe que a gente recicla, que a gente faz os vasos, tanto aqui para a gente quanto para apresentar no canal. Aí ele já pegou e me ofereceu. Quando ele me ofereceu, eu já consegui ver essa floreira prontinha no momento que ele me entregou ela. Porque eu já tinha essa ideia aqui para poder montar essa floreira. E o bacana é que é uma coisa que realmente ia para o lixo e que virou realmente um luxo, né? Dessa vez não dá para negar, porque a caixa de descarga é uma coisa bem bacana, porque ela é uma coisa higiênica, só mesmo é usada ali apertando para poder usar água para dar descarga. Não tem nada de nojento, não tem nada de estranho em usar essa caixa aqui. E é um vaso que é de louça, né? Então ele se tornou ainda mais refinado e mais luxuoso por esse motivo. Coloquei aqui ó, algumas pendentes, elas vão crescer, elas vão desenvolver. Eu convido você a continuar assistindo os vídeos futuramente, que provavelmente você verá muito ainda essa floreira por aqui. E à medida que ela for desenvolvendo, eu vou mostrando para você. Eu queria muito combinar com você, de você deixar um comentário de qual aí das reciclagens que você gostou mais do vídeo de hoje. Essa é a primeira, mas ainda tem mais 9 pela frente para você ver aí.
O segundo vaso, a segunda ideia é o pote de farinha, lembra dele? Então, ó, o pote de farinha que meu sobrinho também ia jogar fora, porque estava com trincado. Ele aproveitou e me deu. E aproveitei e fiz aqui, ó, um vaso bem bonitão, que já tem a pintura, então não precisou nem fazer a pintura. Só aumentei mais um pouquinho lá do quebradinho que estava nele para poder fazer o furo da drenagem, para aumentar aí a drenagem do vaso. E aproveitei e replantei aqui essa Gilva cristata, que ela estava muito bonita, mas estava num outro vaso, meio que amontoado com outras suculentas. Aí aproveitei e fiz esse vaso aqui só com Gilva, tanto a normal, né, sem cristatar, quanto a cristata. E eu acho, na minha opinião aí, que ficou um vaso sensacional, bem bonitão, e valeu muito a pena aí usar este pote de farinha que o meu sobrinho ia jogar fora. E olha que vaso bonito que ficou. Essa semana eu aproveitei que eu tinha um tempinho a mais, então eu aproveitei realmente para poder fazer alguns replantes e também essas ideias de reciclagem para mostrar para você. A terceira é a lata de sardinha, e olha como que ficou bacana aqui o replante na lata de sardinha, usando então as mudinhas do cacto Gymnocalcium. Esse cacto ele dá muita muda, então todas elas já estão bem enraizadas, e eu aproveitei a latinha de sardinha para poder colocá-las aqui, para elas começarem a desenvolver. Elas crescem lentamente, então para aproveitar e ter paciência aí para esperar elas crescerem, eu fiz uma pintura aqui, ó, da corrente humana, dei uma estilizada na latinha de sardinha e coloquei todas elas aqui para ficar mais bonitinho e mais bacana aí até elas desenvolverem. À medida que eu perceber que elas estão ficando espremidas, apertadas e desenvolvendo, eu mudo elas para um vaso maior. Mas aqui é só para poder ter paciência mesmo, para esperar o crescimento e o desenvolvimento. Então essa foi a terceira ideia aí de vasos reciclados para você. A quarta ideia é o galão de amaciante. Eu fiz aqui um Homem-Aranha para poder colocar aqui uma planta que a gente tem aqui, que a gente conhece ela como tostão, mas muitas pessoas também conhecem ela como dinheiro em penca. E aí a ideia que eu tive foi porque daqui a pouco ela vai crescer, ela vai desenvolver e ela vai cobrir um pouco esse rosto aqui do Homem-Aranha. E na parte de trás eu coloquei um pouquinho aqui do colar de rubi, que também desenvolve, cresce e depois ele vai cobrir a parte de trás aí da cabeça do Homem-Aranha. Agora no começo eu coloquei eles bem ao centro do vaso. Esse daqui já poderia estar pendente, porque ele já tem tamanho aqui para ficar pendente, mas eu gosto de plantar mais ao centro aqui para poder desenvolver melhor e depois ele começar a crescer mais forte para as beiradas, né? Mas daqui a pouquinho essa testona do Homem-Aranha vai estar coberta por esse dinheiro em penca e o vaso ainda vai ficar mais interessante do que já está. E eu te convido a acompanhar o canal, ó. Se você não for inscrito, já se inscreva, porque futuramente eu vou mostrar bastante aqui esse vaso bem mais bonito do que já está. A mesma coisa é esse aqui, que é a quinta ideia então de reciclagem para vasos para suculentas, que é o cofrinho. Lembra do cofrinho? Os cofrinhos de latas bem antigos, ó, que vendia há uns anos atrás para guardar moeda. Então, ó, aproveitei aqui que eu achei um também e fiz este vasinho bem bacana. Fiz algumas pinturas aqui de cacto e fiz aqui meio que um deserto de cacto aqui. Aproveitei, coloquei floração e os botões, que seriam os botões de abrir o cofre, eu coloquei algumas florações aqui como se o cacto estivesse florescendo, só para dar uma estilizada. E em relação às suculentas, eu dei uma misturada também do dinheiro em penca, colar de rubi e também Pachyphytum, que já está bonito, mas eu tenho certeza que dentro de uma semana, 2 semanas, estará ainda mais bonito, porque eu acabei de fazer o replante, né? Então, está bonito, mas vai ficar muito mais a partir do momento que desenvolver. Então é por isso que eu te convido a continuar assistindo aí o canal, né? Acompanhando o canal, que futuramente você verá esses vasos ainda mais bonitos, né? Porque as plantas vão desenvolver e vão ficar bem mais bonitas. Seguindo então para a sexta ideia, usando a latinha de milho, eu fiz aqui uma pintura daquelas orgânicas, né? Que é aquela pintura livre, solta, você faz o que você quiser. É uma pintura aí que você pode usar bem a criatividade mesmo e fazer o que você quiser. Aqui eu coloquei algumas mudinhas de gila que estavam desenvolvendo num outro vaso, porém
já estava ficando um pouco sufocada pela planta maior. Então resolvi colocar nessa latinha para poder desenvolver, porque eu tenho a experiência de que as suculentas elas desenvolvem bem nesse material de lata. Então eu vou deixá-las aqui para ver aí se elas vão desenvolver, e à medida que for desenvolvendo eu mostro para você futuramente aí se deu certo ou não. E se caso der algum problema eu retiro daqui e coloco em outro vaso. Mas foi porque eu precisava replantar e aproveitei a ideia da latinha para apresentar para você o trabalho aí, o artesanato, né? A reciclagem em si, porque é uma mistura de reciclagem com artesanato. E a sétima ideia são esses vasinhos de cerâmica. Esses vasinhos aqui, esse aqui foi uma cliente minha que me deu. É uma cliente que compra arranjos por encomenda comigo e ela trouxe bastante desses vasinhos para poder fazer alguns arranjos para ela por encomenda. E aí na hora que ela chegou com esses vasinhos, eu achei interessante, ela me perguntou se eu queria um, eu falei que aceitaria, ela me deu um de presente, né? E ela trabalha com reciclagem, então vira e mexe ela traz aqui para mim alguns vasos de reciclagem. Eu aproveito e dou uma aprimorada, uma melhorada no vaso e deixo ele bem interessante e bem bacana, como é o caso desse aqui, ó. E aí, qual deles que você gostou mais até agora? Quem acompanha o canal já viu muita reciclagem por aqui, muito artesanato. A gente meio que dá uma brincada, né, uma mesclada aí entre a reciclagem e o artesanato para trazer algumas coisas interessantes aqui para o canal e também para deixar aqui o cultivo mais bonito, mais interessante. Como é o caso dos pneus, né? São pneus de tamanho aí de uma bacia de uns 70 centímetros. Então eu aproveitei e fiz aqui alguns arranjos. Então essa é a oitava ideia de reciclagem, né, para vasos de suculentas, cactos e plantas, que são os pneus. Pode ser de qualquer tamanho. Esses aqui, eles têm o tamanho de uma bacia de 70 centímetros. Então já é mais ou menos o tamanho das bacias que a gente utiliza por aqui. Eu fiz a medida no dia que eu ganhei e falei, beleza, vai dar um vaso bem interessante e já de acordo com os tamanhos dos vasos que tem por aqui. E não dá para explicar para você porquê, mas as suculentas em si, elas desenvolvem muito nesse tipo de material reciclado. Qualquer um desses que eu mostrei para você hoje, elas desenvolvem muito e chega uma hora que a gente precisa até dar uma desabafada no vaso, tirar uma planta, colocar em outro local, porque já nem cabe mais de tanto que elas desenvolvem e crescem. Esse vaso mesmo aqui, ó, tô quase precisando já retirar a planta daqui de tão cheio que ele está, porque eu plantei todas bem pequenininhas e todas desenvolveram muito neles. Eu falei a medida, até repeti aí um pouquinho, porque algumas pessoas me perguntam nos comentários qual o tamanho desses pneus, né? Então eu já deixei a medida para você aí, mas você pode usar o que você conseguir. Tem pessoas que usam pneus aí de quase 2 metros de largura, né? Quem tem muito espaço, aqueles pneus de trator, por exemplo, aquele ali é o sonho de consumo nosso, né? Mas por enquanto a gente ainda não tem espaço o suficiente para eles, não. Mas se um dia eu tiver espaço, pode ter certeza que você verá aqui no canal também uns daqueles de trator bem bonitão e bem cheião de suculentas também. Mas enquanto o espaço tá pouco, a gente usa aqui os pneus menores. Esse daqui, ele é daqueles carrinhos de lanche, aqueles carrinhos tipo carrinho de churros. Então é um pneu médio, né? Não é tão grande. Mas olha para você ver como que as suculentas ficam lindonas neles, ó. A nona ideia é um contraste do grande para o micro, né? Para o mini. Por exemplo, tem pessoas que não têm tanto espaço, mas quer ter várias suculentas. Então aqui é uma forma para representar para você que você pode ter várias suculentas num vasinho que cabe aí na palma da sua mão. Como é o caso dessa panelinha de cimento aqui, ó, que é uma panelinha que a gente usava aqui para colocar farinha, farofinha, alguma coisinha assim para a mesa, porém ela trincou e aí eu aproveitei ela para poder colocar aqui no meio das suculentas. E fica bem bacana, bem interessante, com mini suculentas. Tudo que você viu de pintura por aqui foram pinturas de resto de obra que a gente fez por aqui. Eu aproveitei a tinta e aproveito, na verdade, para os artesanatos e para as reciclagens. Mas algumas pessoas falam assim, Marcos, se eu for gastar tinta, eu acabo deixando mais caro do que se eu não reciclasse.
Mas então eu deixo para você a ideia de baldes, por exemplo, como esse aqui, ó, que era balde de casa, de limpar chão mesmo. Ele trincou, ia jogar fora, ia para o lixo. Nós simplesmente usamos aí um balde de cozinha, de limpeza, e fizemos aqui um belo arranjo nele, com essa mistura de suculentas, de eufórbia, né? E você pode ver então que não precisa pintar, não precisa gastar dinheiro, é só mesmo reciclar e usar aquilo que trincou por algum motivo, rachou por algum motivo, e você trazer para o seu jardim. Como é o caso dessa baciona aqui, ó, é bacia de cozinha também, trincou, a gente já aproveitou que ela trincou para usar o trinco dela como drenagem e trouxe para o jardim também, para o meio das plantas. Então essa fica sendo a 10ª ideia então de reciclagem para vasos, para suculentas, cactos e plantas, deixando então aí para fechar essas ideias essa taça aqui, ó, que tem essa pintura também da corrente humana, né, que a gente gosta muito dela. Então a gente usou aqui taça, ó, que veio de festa, a gente ia jogar fora porque não ia usar mais, não ia guardar mais, e acabou vindo aqui para o meio das plantas e deixa aqui o cultivo bem mais bonito e bem mais interessante. Então, a ideia do vídeo de hoje foi justamente para deixar para você alguma inspiração daquilo que você viu por aqui e que você gostou e que em algum momento pode acontecer de você também ganhar ou encontrar durante uma caminhada, por exemplo, algumas coisas tipo essas que você viu no vídeo de hoje. Quem acompanha o canal já me ouviu falando muitas vezes que durante a minha caminhada eu já faço a caminhada bem atento, bem alerta, e tudo que eu vejo que vale a pena, eu acabo garimpando e trazendo e reciclando. Não dá para poder pegar tudo porque chega uma hora também que acaba nem cabendo no quintal e tem coisas que não vale muito a pena mesmo reciclar, né? Acaba dando até mais despesa do que economia. Mas quando eu vejo que dá para economizar e dá para fazer uma coisa bacana, eu gosto de fazer e trazer a ideia aqui para o canal, porque acaba servindo de inspiração para alguém. Muitas coisas que nós fizemos por aqui, muitas pessoas depois me procuram no comentário ou até mesmo no Instagram e me manda fotos me mostrando: ô Marcos, fiz aquilo que você mostrou, olha como ficou bacana. Então, se alguma coisa que você viu por aqui te inspirar e você gostar, depois quando você fizer, queria muito que você mandasse a foto para mim ver também como que ficou, através do meu Instagram. Aqui pelo comentário não dá para mandar foto, mas você pode me mandar lá pelo Instagram, que aí dá para poder ver como que ficou aí a sua ideia, o seu artesanato também, tá bom? E para você que está acompanhando o vídeo, que está gostando aí da reciclagem dos vasos, né, com as suculentas, com as plantas, qual deles que você gostou mais? Deixa nos comentários aí, que vai ser muito bom saber a sua opinião, tá bom? E lembrando a você que todas que você viu aqui hoje foram suculentas replantadas, então quando a gente replanta acaba que não fica ainda tão bonito 100% como fica uma semana depois. Então, uma semana depois, com certeza, tudo isso aqui estará bem mais bonito e eu vou continuar te mostrando aí em vídeos seguintes. Aí te convido mais uma vez então a deixar aí a sua opinião, qual que você gostou mais de todos eles, e também deixar nos comentários aí de onde você assiste, né, esse vídeo aí, para a gente saber até onde chega aí o nosso conteúdo, as nossas informações. E falando em comentário, quero deixar um abraço especial hoje para a amiga inscrita aqui no canal, a Maria Cavalcante. Ela colocou o comentário dela, o elogio, e no final ela colocou: sou de Osasco e quero um abraço, meu nome é Mari. Então, Mari, um abraço para você, um abraço especial aí para você e para Osasco também, tá bom? Para todo Osasco. E para você que ficou até o final do vídeo, caso gostou e não seja inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar esse vídeo com as pessoas que gostam de planta, reciclagem, de artesanato, que de repente vai servir para ela também, tá bom? Então agradeço aí pela sua companhia, você que sempre fica por aqui e me acompanha até o final do vídeo, é meu companheiro, minha companheira, então agradeço a você e desejo para você aí um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.